A paz do Senhor, amigos, a paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui numa noite ainda bastante fria, mas resolvi fazer essa pequena live, deixar um texto da palavra de Deus que está em São Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, que diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Apenas este versículo da palavra de Deus, quando Jesus ele estava falando com os discípulos dos sinais que seguiriam aqueles que nele crescem, e então ele deixou isso aqui: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nos tempos de Jesus nós vemos que era mais difícil, para os discípulos ir a todo mundo, em vários lugares, mas hoje nós temos a nossa tecnologia nas mãos, como as redes sociais, ou qual através das redes sociais nós podemos chegar muito longe, até fora dos nossos países, da onde residimos, da onde moramos. Então ficou fácil nós anunciar o evangelho a todo mundo, a toda criatura, anunciar a verdadeira palavra de Deus e o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas o triste é quando nós olhamos e vemos, em vez de nós pregarmos a genuína palavra de Deus, a verdadeira palavra do Senhor, nós vemos muitas discussões, até mesmo nas redes sociais. Vamos citar um tema aqui, quando se fala aqui, anunciar pastoras, profetas, nós vemos que muitos já se levantam contra, até mesmo falando que não existe pastoras, não existe profetas, e começam as discussões, começam as coisas que desagradam ao Senhor, isso é no meio do povo de Deus, no meio do povo evangélico, e Jesus não está se importando com isso. Se existe pastora, se não existe, se existe profeta ou não existe. Certo é que Jesus, a preocupação é que nós anunciamos o evangelho a toda criatura. Enquanto vem os debates, enquanto vem as discussões, enquanto vem as ofensas, muitos aí que poderiam estar pregando a palavra de Deus, anunciando o verdadeiro evangelho de Cristo, enquanto tem esses debates, enquanto tem essas preocupações, nós vemos aí que muitas almas nesse tempo estão se perdendo e indo para o inferno. Então é tempo de nós começarmos a anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo. Deixar se existe ou não existe, o Senhor não está preocupado, nós temos toda a nossa ferramenta na mão para anunciar realmente o verdadeiro evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho do Senhor. E quando nós entramos, é triste, nós vemos aqui o próprio povo de Deus, que se diz povo do Senhor, entrando em debates, naquilo que não vai levar a nada, naquilo que não vai edificar a nada, muitas vezes, por causa disso, vai afastar as pessoas do evangelho. E Jesus disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ser pastora ou não ser pastor não vai levar para o céu e não vai levar para o inferno. Assim como ser um missionário, ser um diácono, ser um presbítero, seja lá o que for, título não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar para o céu realmente é aquele que está firmado na palavra de Deus, aquilo que está anunciando o verdadeiro evangelho, está firmado no evangelho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. É tempo de nós começar a pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, entrar nas redes sociais e pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, que Jesus está voltando. Jesus está vindo aí buscar o seu povo, buscar a sua igreja. É muitas das vezes aquele que nós apontamos, aquela que nós julgamos, aquela que nós falamos tantas coisas. Jesus vem e aquela pessoa sobe. Louvado seja Deus. É arrebatada, é levado para a glória. E nós que ficamos com essas picuinhas, e nós que ficamos com esse diz que me diz que aí, e nós que ficamos nesses debates, podemos até ficar muitas vezes. O julgamento nós não vai nos levar em lugar algum.
Louvado seja Deus, essa não é a preocupação do Senhor. A preocupação do Senhor é que nós anunciamos o verdadeiro evangelho, seja pastor, seja pastora, seja presbítero, seja lá quem for, louvado seja Deus. Estes sinais seguirão os que crerem. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu sei que esse tema, louvado seja Deus, vai ter pessoas que vai se levantar, vai ter pessoas que vai falar o contrário, vai ter pessoas que vai criticar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas certo é que a palavra de Deus ela deve ser pregada. Ela deve ser anunciada como ela é. Então você, aleluia, que o Senhor te chamou, aleluia, como cristão, verdadeiro cristão, pregue a palavra de Deus. Anuncia o evangelho de Cristo. Louvado seja Deus, não faça debate desnecessário. Não faça comentário desnecessário. Louvado seja Deus, vamos estar unidos, orando uns pelos outros e anunciando o evangelho de Cristo. Anunciando o evangelho do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Ah, mas na Bíblia não cita a pastora. Na Bíblia não cita apóstolo. O último apóstolo foi o apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor não está preocupado com isso. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos entrar no verdadeiro evangelho de Cristo e ver tudo o que está acontecendo. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Jesus está às portas para buscar o teu povo. A preocupação é, aleluia, que todos anunciem o evangelho de Cristo. Anuncia a genuína, a verdadeira palavra de Deus. O verdadeiro evangelho do Senhor. Bendito seja Deus. Isso não se entristece nós, que somos humanos, que somos carnes. Imagine quanto entristece o Espírito Santo de Deus. Como entristece se levantar muitas das vezes contra aqueles que estão anunciando o evangelho, a mulher cheia de Deus, cheia da presença do Senhor, temente a Deus, aleluia, que segue os princípios bíblicos, aleluia, só porque tem, aleluia, um título de pastora. Muitas vezes ficamos condenando. O Senhor não está interessado com isso. Não estará e que o badagachou de andarai. O Senhor não está com isso, interessado nisso, em títulos, mas Ele está olhando aquele que está pregando o evangelho, aquele que está anunciando o verdadeiro evangelho de Cristo. Ele disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, seja homem, seja mulher, seja criança, seja quem for. Aleluia, aquele que está com o coração voltado para Deus. É o tempo de anunciar o evangelho. É o tempo de pregar que Cristo está voltando. Louvado seja Deus. E você que vai assistir esse vídeo, que está aí assistindo agora, está ao vivo, ou vai mais tarde assistir esse vídeo, louvado seja Deus. Aleluia. Vamos parar com isso. Vamos parar se existe ou não existe, se está na palavra ou não está o título de pastor, de profeta, de apóstolo, seja lá o que for. Mas se você está anunciando o evangelho de Cristo, oh, louvado seja Deus. Você está anunciando o verdadeiro evangelho do Senhor. Bendito seja Deus, isso é o que importa no reino de Deus. Isso que importa no reino do céu, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava ali à tarde, o Senhor estava falando em meu coração. Estava falando fortemente comigo, e sabe que eu não sou de fazer live, de gravar vídeo, mas o Senhor me impulsionou, aleluia, a falar esta verdade bíblica. Bendito seja Deus, porque enquanto estamos preocupados com coisas, estamos deixando de se preocupar com o verdadeiro pecado, que a Bíblia, aleluia, nos ensina, que o céu nos ensina, e nos preocupando com tantas coisas que não vai levar a nada. Então é tempo de refletirmos e pregar que pecado é pecado. É o que está na Bíblia, ali que a Bíblia condena. Aleluia, louvado seja Deus. Nós temos que pregar a verdade, doa a quem doer. O que está na palavra do Senhor tem que ser pregado como ela é. Oh, exaltado seja Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pecado, aleluia, no passado,
Louvado seja Deus, é agora no presente e vai continuar sendo pecado aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia diz, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mas isso, título, não vai levar ninguém para o céu, não. É só um título, é só um título aqui na terra, é só um título aqui, aleluia, para sermos conhecidos aqui. Bendito seja o nome do Senhor, mas para o reino do céu, isso não conta nada. Isso não conta nada. O que vai contar é como que nós estamos na presença do Senhor, como que nós estamos andando na presença de Deus. Se nós estamos realmente cumprindo o que a Bíblia nos diz, se estamos, aleluia, conforme a palavra nos ordena que andemos. Oh, bendito seja Deus. Então você que tem esse pensamento, aleluia, nesses debates. Ah, mas pastora não está na Bíblia, apóstolo não está na Bíblia. Para com isso. Pregue a palavra de Deus. Está na rede social, é cristão, pregue a palavra. Anuncie o evangelho, porque é o tempo de anunciar que Jesus está voltando. Aleluia. E não vai demorar. E não vai demorar. Bendito seja Deus. Aleluia. Nós vemos nas redes sociais tantas brigas por causa de títulos. Tantas coisas desnecessárias. Oh, bendito seja Deus. Tantos xingamentos entre os próprios cristãos. E eu pergunto, será que Jesus está contente com isso? Será que Jesus está feliz com isso? Bem-aventurado aquele que usa essa tecnologia que o Senhor nos deixou. Aleluia, para falar a verdade, para anunciar o verdadeiro evangelho, para pregar a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então reflita nessas poucas palavras nesta noite. E eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar nesse momento? Curva a tua cabeça onde você estiver. Reflita sobre esta palavra. E vamos começar a dar as mãos, nos unir e anunciar que Jesus está voltando. A palavra do Senhor nos diz, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. É tão bom estar unido com todos. É tão bom aonde nós chegamos. Podemos estar unidos, falando a mesma língua, pregando o mesmo evangelho, o evangelho genuíno. Aleluia, anunciando a verdade de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Então você, pastora, continua pregando. Continua anunciando. Você que, aleluia, se intitula apóstolo, continua anunciando o evangelho de Cristo, pregando a palavra do Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor, certo é que o Senhor vê pessoas, filhos obedientes, escolhidos, não somente chamados. Por isso a Bíblia diz que há muitos chamados, mas poucos os escolhidos. Aleluia, Senhor, olha, não vê somente chamado, mas vê os escolhidos, escolhidas. Aleluia. Pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, se derramando na presença dele. Oh, bendito seja Deus, e é tempo de nos entregar corpo, alma e espírito na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus querido, Deus amado, estamos, Pai, diante da Tua presença agora neste momento. Eu quero orar, meu Deus, com meus irmãos, minhas irmãs, amigos. Pai querido, aleluia, Senhor Deus da glória, que o Senhor possa olhar para nós e ver em nós, Senhor, verdadeiros adoradores. Ver em nós, meu Deus, aquele, aleluia, que está pronto, dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia, Senhor, com o coração voltado para a Tua presença, com o coração voltado, Senhor, meu Deus, meu Pai, aleluia, para o Teu evangelho, coração voltado para o céu, só esperando o arrebatamento. Senhor, abre a mente espiritual, meu Deus, do Teu povo. Abre a mente espiritual, meu Deus, aleluia, Senhor, da igreja na terra, Pai. Que é um tempo de falarmos a mesma língua e anunciarmos o verdadeiro evangelho, que Jesus está voltando.
que o Senhor está às portas para vir buscar a tua igreja, Pai. Abençoa, dá discernimento espiritual, Senhor. Oh, meu Deus, para não sermos enganados nesses últimos tempos, Deus querido, Deus de poder. Dá discernimento espiritual, meu Deus, meu Pai, aleluia. Oh, Deus querido, Deus de poder, e derrama da tua graça, onde nós entregamos corpo, alma e espírito na tua presença. Enche-nos de ti, Senhor, porque a tua graça nos basta, Pai. Abençoa, meu Deus, aleluia, cada um. Abençoa, meu Deus, aleluia, a noite de cada um, Senhor. Aquele, meu Deus, que está sendo perseguido como a verdadeira igreja, Senhor, porque chegou um tempo aonde a tua igreja começa a ser perseguida, Pai. Vai abençoando, dando força, dando graça, dando ânimo, Pai querido, e que possa realmente cumprir a tua promessa e a tua palavra, indo a todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor.